Eu quero te contar sobre a forma mais rápida e eficiente que eu conheço para desenvolver suas habilidades no violão, e não é uma coisa que eu vejo sendo discutida com frequência. A primeira coisa que você tem que entender, e é uma grande sacada na jornada de quem está aprendendo violão, é que a memória muscular ela se constrói com a repetição. E quando você toca uma frase corretamente, você reforça essa frase na sua memória. E quando você toca essa frase de maneira incorreta, você reforça também essa frase incorreta na sua memória. Ou seja, se você repete frases de maneira incorreta, você vai memorizar frases erradas. Você vai estudar, mas você vai estar, ao mesmo tempo, criando o que as pessoas chamam de vícios. Isso é um grande pulo do gato, porque a maior parte das pessoas entende o conceito da repetição, mas as pessoas não entendem que um estudo passivo, vendo série, vendo filme, pode fazer com que você esteja regredindo e não progredindo, porque você pode repetir muitas vezes erros que fazem com que esses erros se internalizem, se tornem parte de você. E aí você tem que fazer todo um trabalho depois para corrigir esses erros, para reaprender aqueles trechos que você aprendeu de maneira errada. E aí vem a pergunta importante. Bom, se repetindo os acertos eu memorizo uma forma de tocar correta e repetindo os erros eu memorizo uma forma de tocar incorreta, qual é a melhor maneira de não repetir erros e de repetir acertos? A prioridade, se você quer realmente evoluir, precisa ser consertar erros imediatamente. Assim que você nota os erros, você precisa parar o que você está fazendo e corrigir aquele trecho errado. Como corrigir? Você pratica ele de maneira bem lenta, tão lenta que seria impossível você errar. Na maior parte das vezes, as pessoas erram porque elas estão tocando mais rápido do que a habilidade que elas têm permite. E aí, quando você diminui a velocidade, você consegue ficar muito mais atento, muito mais concentrado e pensar sobre o que você está fazendo o suficiente para acertar uma frase que normalmente você erraria. E quando você acerta essa frase várias e várias vezes, você entende, você memoriza que é aquela forma correta de tocar. Então eu vou te passar duas metodologias para você aplicar isso imediatamente. A primeira é bem simples, você vai tocando a música num andamento um pouco mais lento do que você está acostumado, e aí quando você notar qualquer trastejada, qualquer erro, qualquer coisa que você não queira que esteja na música, você pega só aquele trechinho, um trecho de menos de 2 segundos, menos de 1 segundo às vezes, e treina só ele de maneira bem lenta, de maneira bem calma, até você ter certeza de que você tem segurança naquele trecho. Uma coisa que algumas pessoas fazem que eu acho muito legal é tentar repetir aquele trechinho 3 vezes seguidas sem errar. Toquei uma vez, toquei 2 vezes, errei a terceira, volta do zero. Toquei uma vez, toquei 2 vezes, toquei a terceira vez e acertei, bom, consegui dominar esse trecho, pelo menos por enquanto. E aí você vai fazendo isso ao longo da música. Todo erro você vai, bota uma lupa ali e corrige aquele trecho, tocando lentamente, tentando repetir algumas vezes seguidas sem errar, e isso durante a música toda. Outra estratégia, um pouco mais trabalhosa, mas mais eficiente também, é gravar o que você está fazendo, depois analisar com papel e caneta os trechos em que você errou, e aí nesses trechos você vai trabalhar em corrigir os erros. Por que esse é mais eficiente? Porque você separa o processo de execução do processo de análise. Primeiro você pensa só em tocar, depois você pensa em só analisar. E permite que você encontre mais erros do que você encontraria se estivesse tocando e analisando ao mesmo tempo. E tem outros 3 conselhos muito importantes que, se você conseguir aplicar, você vai realmente chegar muito longe no violão de maneira muito mais rápida. O primeiro parece mais óbvio, mas não é. Pratique todos os dias. Esse é um conselho que a gente escuta muito, né? Eu tenho que tocar violão todos os dias, já entendi. Mas já parou para pensar por quê? A gente consolida as nossas memórias durante o sono. Então você tem que pensar no sono como um fisiculturista, como um atleta, né? O que acontece com a noite do atleta? O atleta ele sabe que ele vai treinar durante o dia, mas não necessariamente ele vai, naquele mesmo dia, ver o resultado e o progresso daquele treino que ele fez. Um fisiculturista, ele não vai treinar os músculos, treinar repetições com pesos altíssimos, com a expectativa de logo depois já crescer o músculo no mesmo dia. Ele sabe que ele precisa da noite para progredir.
Por isso, atletas e fisiculturistas e tal priorizam muito o sono, as horas de sono. Alguns chegam a dormir 10 horas por dia, 12 horas por dia. Eu não estou falando que você precisa fazer isso para tocar bem violão, obviamente. Mas o importante é você enxergar um dia não estudado, um dia que você não pegou no violão, como um dia em que você perdeu a oportunidade de consolidar as memórias durante o sono. E é lógico que tem momentos da vida em que você não vai conseguir pegar no violão. Até profissionais ficam, às vezes, semanas sem pegar no instrumento. Mas a pergunta importante é, você acha que consegue ter o violão como parte da sua rotina em pelo menos 90% dos dias durante os próximos 5, durante os próximos 10 anos? Se a resposta é sim, você está num excelente caminho para progredir no instrumento de maneira muito significativa. Um conselho que eu sempre dou, mas as pessoas não aplicam muito, é pratique para não regredir, ou seja, revise o que você estudou. Quando alguém está estudando para o vestibular, é óbvio isso. Eu fui na aula do cursinho, fui na aula da escola e aprendi a resolver uma equação. Isso não quer dizer que eu vou lembrar disso para sempre só porque eu vi isso numa aula. Eu preciso fazer e refazer exercícios. No violão é parecido. As pessoas acham que só porque aprenderam uma vez, desenvolveram aquela habilidade, consolidaram aquela habilidade ou aquele repertório. Mas não, você precisa passar por processos de revisão para conseguir de fato consolidar aquilo que você aprendeu. Uma coisa que você pode fazer é ter um dia na semana para revisar todo o seu repertório e tudo que você aprendeu nos últimos 6 dias. E o último conselho que eu tenho para te dar é o mais importante se você quer realmente aprender violão da maneira mais rápida possível. E esse conselho é baseado em um conceito chamado flow, que é o momento em que a gente entra enquanto está totalmente imerso em uma atividade. É o momento em que os surfistas entram quando estão surfando uma onda gigantesca, que um paraquedista entra fazendo uma manobra no ar, ou que um compositor entra quando está no ápice da sua criação artística. É o momento em que você está totalmente imerso em uma atividade, você perde a noção do tempo e do espaço ao seu redor e foca totalmente naquilo. E um dos pré-requisitos para você de fato ativar esse estado é você passar por um desafio um pouco acima do seu nível, mas não muito. Se for um desafio muito acima do seu nível, você provavelmente vai se sentir frustrado porque está muito longe de onde você está agora e você provavelmente vai olhar para um horizonte muito distante. Se for um desafio muito próximo ou muito básico para você, vai ser uma coisa meio, tanto faz, é uma coisa tão óbvia. O óbvio, ele é entediante. Então precisa ser um desafio que não está nem tão acima nem tão abaixo, que está num ponto de evolução ideal, numa zona dourada de aprendizado, para você de fato sentir que aquilo é para você, aquilo vai te levar mais longe, aquilo vai fazer com que você impulsione o seu progresso e se torne um violonista melhor depois que você conquistar aquele desafio. Ao mesmo tempo, tem que ser um desafio coerente ao seu nível de habilidade. Eu desenvolvi um curso de violão em níveis, justamente pensando nisso. Você vai evoluindo de nível em nível, sempre encontrando um desafio perfeito para o seu nível de habilidade atual. E muitos alunos relatam esse aprendizado estimulante, esse estado de imersão total dentro da metodologia. Tem alunos que até falam que estão viciados no método. Eu estruturei o meu curso pensando justamente nessa pergunta: qual é a forma mais rápida de evoluir no violão? Então é um curso que tem essa estrutura gamificada, esse passo a passo, tem apostilas de revisão. Ou seja, toda vez que você chega em determinados níveis, você chega numa espécie de checkpoint. É um curso gamificado para ser estimulante e divertido. E aí, quando você chega nesses checkpoints, você vai ter apostila de revisão que vão guiar a sua revisão para que você nunca regrida. E é uma metodologia autossuficiente. Você não precisa de nenhum outro material para chegar no nível avançado no violão e tocar a música que você quiser. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no link na descrição desse vídeo. Um grande abraço.